Um mágico faz sua performance numa festa de aniversário dentro de um círculo com 15 crianças à sua volta. Ele vai escolher um voluntário e ele quer que cada uma das crianças tenha a mesma chance para ser escolhida. Beleza. E aqui ele nos apresenta 3 métodos e nós temos que avaliar se cada um deles é um método justo ou não e se esses métodos dão a cada uma das crianças a mesma chance para ser escolhida. Portanto, vamos ler agora aqui o método 1. O mágico começa como aniversariante e se move na direção horária, distribuindo 100 folhas de papel numeradas de 1 até 100. Ele se move ao redor do círculo de crianças até que todas as folhas tenham sido distribuídas. Então ele usa um gerador aleatório de números para que sorteie um número inteiro entre 1 e 100 e escolhe o voluntário com esse número. Vamos analisar o que está acontecendo nesse método 1 aqui. O enunciado diz que são 15 crianças formando um círculo, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá aí. Não tá bem um círculo não, mas dá para entender, né? Daí agora ele vai começar a distribuir as folhas de papel. Então vamos lá, digamos que ele dê a folha número 1 para esse, aí depois o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aí depois ele continua, são 100 folhas, sim ou não? Então aqui depois ele vai dar 16 para esse garoto, depois aqui ele vai dar 17, e isso vai seguir até ele conseguir distribuir as 100 folhas, sim ou não? E aí uma coisa a ser pensada nesse problema aqui, nesse método 1, é se cada uma das 15 crianças vai ter a mesma quantidade de papel, a mesma quantidade de número em mãos. O que eu te encorajo a fazer agora, então, é pausar o vídeo e pensar um pouquinho sobre isso. Ou seja, se o mágico continuar dando voltas aqui, distribuindo os papéis, até que ele distribua os 100, será que cada uma das crianças vai ter a mesma quantidade de papéis em mão? Cada uma vai ter a mesma quantidade de números? Bom, pensando um pouquinho sobre isso, você sabe que para que cada criança tenha a mesma quantidade de papel, o número 100 tem que ser divisível por 15, sim ou não? E como nós sabemos, 100 não é divisível por 15. Se eu quiser efetuar a divisão, 100 dividido por 15, a gente sabe que o 15 cabe dentro do 100 6 vezes, sim ou não? 6 vezes 15 dá 90, e aí quando eu subtrair 90 de 100, vai dar resto 10. Então o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, é que cada criança vai receber 6 pedaços de papel, 6 números diferentes, e outras 10 vão receber um 7º papel, um 7º número. Então esse método aqui não está sendo justo não. Essas crianças não estão recebendo a mesma quantidade de papel, portanto, esse método aqui está furado. E é furado por quê? Porque quando for gerar um número aleatório, como diz aqui, né, quando ele usar esse gerador aleatório de números, 10 daquelas 15 crianças que têm 7 papéis em mãos, 7 números diferentes, elas vão ter uma chance maior para serem escolhidas. E, portanto, o método não funciona bem. Elas não vão ter a mesma chance. Portanto, eu posso dizer que esse método 1 aqui não é justo. Não é justo. Certo? Mas, como a gente sabe, a vida às vezes ela não é justa. Só que nesse problema aqui, claro, ele quer que seja justo, portanto, esse método 1 aqui está furado, não funciona. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o método 2, que é o seguinte. O mágico começa com o aniversariante e se move na direção anti-horária, distribuindo 75 folhas de papel, numeradas de 1 até 75. Ele se move ao redor do círculo de crianças até que todas as folhas tenham sido distribuídas. Então, ele usa um gerador aleatório de números para que se sorteie um número inteiro entre 1 e 75 e escolhe o voluntário que tiver com esse número. E eu te encorajo novamente a pausar o vídeo e tentar pensar um pouquinho sobre isso. E aí, será que esse método 2 aqui é justo? Ora, o método 2 ele é exatamente igual ao método 1, sim ou não? A única diferença é que em vez de 100 folhas de papel, o mágico está distribuindo 75. E será que 75 vai ser divisível por 15? Vai, né? 75 dividido por 15 é a mesma coisa que 5. 5 vezes 15 dá 75. Portanto, o resto aqui vai ser 0. É uma divisão exata. E então, nesse caso aqui do método 2, cada criança, cada uma, receberá 5. 5 números diferentes, 5 pedaços de papel, sim ou não? E aí, como ele vai usar um gerador aleatório de números, é ou não é? Logo, todas elas vão ter uma mesma
possibilidade para serem escolhidas. Então esse método aqui, sim, vai ser um método bem justo. Portanto, escrevendo aqui, né, esse método 2, ele é sim um método justo. Beleza? Tá claro? Bem, vamos agora analisar o método 3, que é o seguinte: o mágico começa com o aniversariante e se move na direção horária, distribuindo 30 folhas de papel numeradas de 1 até 30. Até aqui, beleza. 30 é um número que é divisível por 15, certo? 30 dividido por 15 dá 2, quer dizer, cada criança vai receber 2 folhas de papel, 2 números diferentes. Então até aqui, tudo bem. Vamos continuar. Ele se move ao redor do círculo de crianças até que todas as folhas tenham sido distribuídas. Então até aqui tudo bem, cada criança vai receber 2 folhas. Vamos continuar. Ele dá o número 1 ao aniversariante, o número 2 à próxima criança e assim por diante. Beleza, até aqui tudo bem. Está bem consistente com esse método 2 aqui, que foi um método que nós deduzimos ser o método justo, sim ou não? Então, ele conta o número de janelas na sala e escolhe o voluntário com esse número. Então, a pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: será que esse número de janelas na sala, é um número aleatório? Será que é? O que você acha? Eu vou analisar da seguinte maneira. Ora, dependendo de qual prédio está acontecendo essa festa, de qual casa isso aqui está se sucedendo, é ou não é? Isso aqui pode ser, de alguma maneira, sim, randômico. Só que isso daqui não está sendo distribuído de uma maneira bacana, como por exemplo esse método 2 aqui, né, que tem um gerador aleatório de números. Eu não acho que isso aqui seja tão justo quanto o método 2. Já que se você pegar as casas aí que tem aniversário, ou um prédio, ou a casa de alguém mesmo, é mais provável que essa casa ou esse prédio tenha, digamos, sei lá, 10 janelas do que tenha apenas uma, sim ou não? Então, essas probabilidades, essas chances de terem uma janela ou 2 janelas não estão de maneira adequada, essa distribuição. Essa distribuição não está de maneira adequada. Portanto, isso aqui não é um método dos mais justos, é ou não é? E aí, da mesma maneira que eu disse que é mais provável que tenha 10 janelas nessa residência do que tenha uma só, também é mais provável, por exemplo, que tenha 10 janelas do que tenha, digamos, 30. Então, como eu deduzi aqui, né, como esse número de janelas numa residência ou em algum local, ele não é um número que está sendo, digamos, gerado, como por exemplo no método 2, que havia um gerador aleatório de números. Aqui não, aqui é uma coisa que já está determinada. O número de janelas é um número que já está determinado, não foi gerado de maneira randômica, aleatória. Portanto, eu diria que esse método 3 aqui é um método injusto. É um método injusto, certo? Eu não acho que um número de janelas numa determinada residência seja um bom gerador aleatório de números, né? Um bom gerador aleatório de números é aquele gerador de números que me dá uma chance igual, a mesma chance de sair, digamos, de um número entre 1 e 75. Então, se aqui eu tivesse a mesma chance de ter um número entre 1 e 30, beleza, seria justo. Mas aqui não. Não acontece dessa forma, certo? E, portanto, então, a nossa conclusão é que apenas o método 2 é um método justo e a gente se vê nos próximos vídeos.